ferramenta, então, que eu vou apresentar para vocês hoje é a gestão da qualidade e de valor agregado. Uma ferramenta desenvolvida, criada a partir do meu estudo, da minha tese de doutorado, pós-doutorado e mais de 30 anos de pesquisa organizacional. Então, olha só aqui, ó. Essa ferramenta, a gestão da qualidade e de valor agregado, se baseia no meu estudo, que já dura em torno de 30 anos, que começou no doutorado e a tese de doutorado, depois o pós-doutorado também continuou essa pesquisa, e baseado nessa pesquisa, nesse conhecimento, eu construí essa ferramenta, gestão da qualidade e de valor agregado. Porque lembrando que valor agregado, na minha visão, é aquele valor que é produzido acima da média. Então, aquele pedacinho a mais que você faz que a média dos seus concorrentes, esse valor que te gera diferencial competitivo e, por consequência, cria riquezas para o negócio e para os impactados também no negócio. Eu vou apresentar essa ferramenta, olha só aqui. Ela baseia, eu enxergo a organização em 4 pilares, 4 quadrantes a serem observados. O primeiro quadrante é o quadrante humano, que é quem faz o negócio acontecer, onde tudo começa, onde o negócio começa, é no quadrante humano, com as pessoas. Essas pessoas, elas precisam ter habilidades e competência para fazer o negócio acontecer. E isso, aqui a nomenclatura utilizada é de processos, que é como se faz o negócio acontecer, prosperar. Eu tenho as pessoas que é quem fazem, elas têm as competências para saber como se faz, mas precisa também da estrutura para ter com o que fazer. Além disso, a organização ela existe em função de resolver algum problema para o cliente, que através disso a organização ela cria produtos ou serviços destinados aos clientes. Aqui nós avaliamos isso, nós medimos no quadrante relacional, que é para quem se faz ou com quem se faz. Então, aqui nessa ótica, aqui nesse quadrante, estão todos os atores que estão sendo impactados pelo negócio e também que impactam o negócio, quer sejam eles clientes, fornecedores, estruturas governamentais no que tange à tributação, aspectos legais e tudo mais. Então, aqui, uma forma de eu olhar a organização por completo e usando aquela lógica cartesiana, que é dividir o todo em partes menores, entender cada parte, as suas conexões e, a partir disso, produzir conhecimento com mais facilidade. Então, é uma estratégia didática bem avançada e bem pensada. Lembrando novamente que a organização ela só existe em função de resolver problemas para potenciais clientes. Alguém vai repassar recursos, pagar alguma coisa para a empresa, se a empresa estiver resolvendo algum problema dele. Então, eu vou detalhar para vocês esses 4 quadrantes, que é onde a medição é feita: quadrante humano, processos, estrutural e relacional. Iniciando pelo quadrante humano. O quadrante humano, ele foca, então, no capital humano da organização. E aí envolve aspectos como capacitação, incentivo, condições de trabalho, desempenho dos colaboradores e tudo mais. Alguns itens que nós chamamos aqui de indicadores,
Eles incluem acessibilidade a sistemas de informação, alinhamento com a estratégia empresarial, capacitação e investimento em recursos humanos, condição de trabalho, políticas de estímulo e tudo mais. No quadrante processos, nós temos aqui sistemas, instrumentos, filosofias ou procedimentos operacionais, no sentido de que isso facilitem o fluxo de conhecimento e a eficiência da organização. Então, analisa investimentos em processos, incluindo sistema de informação, controle, tomada de decisão. Alguns exemplos de indicadores que vocês podem procurar medir: processo de qualidade, inovação de produtos e serviços, informatização, redução de custos. Esses são alguns exemplos de indicadores que podem ser medidos nesse quadrante. Seguindo aquela ótica da imagem vista anteriormente, nós temos o quadrante estrutural. Nesse quadrante, ele se refere à estrutura física e tecnológica da organização, quer seja espaço físico, equipamentos, instalação. E nós medimos, avaliamos esses recursos disponíveis que suportam o crescimento e a sustentabilidade do negócio. Alguns indicadores chaves: tecnologia das instalações, diferencial estrutural, rede de comunicação. Esses são alguns exemplos de indicadores que eu posso verificar se a empresa apresenta e fazer a medição e a avaliação e análise deles. O último quadrante, que é o quadrante relacional, ele considera os diversos atores que impactam e são impactados pelo negócio, ambientes externos principalmente, incluem fatores sociais, políticos, econômicos e humanos, que são também aqui avaliados, analisados os players do negócio, quer sejam fornecedores, clientes, organizações governamentais, principalmente para quando eu analiso o governo, é a questão de leis que impactam diretamente no negócio. Alguns exemplos de indicadores-chave são aquisição e manutenção de clientes, interação com os players do negócio, lembrando, fornecedores, clientes, governos, a rede de competitividade que a empresa, a organização apresenta e o ambiente regulatório. Esses são alguns indicadores chaves que são exemplos. Então, essa ferramenta, a gestão da qualidade e de valor agregado, ela busca ser uma abordagem sistemática para avaliação e melhoria contínua nas organizações, que é isso que gera diferencial competitivo e sucesso organizacional. Quando você integra indicadores de cada quadrante, analisa individualmente e depois a correlação com o outro, você proporciona uma visão abrangente da performance organizacional. Por consequência, facilita a tomada de decisão estratégica e a criação de valor sustentável. A gestão baseada em indicadores, nós temos ferramentas que são chamadas de KPIs, que são Key Performance Indicators, que nada mais é que indicadores chaves que visam monitorar e melhorar o desempenho organizacional. Aqui nós criamos uma ferramenta
que também trabalha com indicadores chaves numa perspectiva de divisão organizacional, no que tange a olhar e facilitar a compreensão e entendimento dessa organização, em 4 quadrantes. Então, esses KPIs, eles também orientam decisões estratégicas para melhorar a competitividade e sustentabilidade do negócio. Tipos de indicadores: de qualidade, de valor agregado, de produtividade. Isso vocês podem buscar aplicando essa ferramenta aqui também. Então, essa ferramenta GQVA, ela combina análise de quadrante com a gestão baseada em indicadores. Por consequência, proporciona uma ferramenta integrada para avaliação contínua da performance e valor agregado das empresas, permitindo que avaliar a qualidade do serviço, mensurar o valor agregado, alinhar estratégias com o objetivo do negócio, implementar melhoria contínua. Então, essa metodologia, ela baseia-se em dados que utilizem métricas específicas para monitorar e avaliar o desempenho organizacional. Então, cada quadrante ele busca selecionar indicadores específicos e facilitar essa avaliação. A avaliação ela é feita pela média dos indicadores de cada quadrante e depois da organização como um todo, como nós vamos ver aqui na sequência. Então, olha só. A aplicação, em cada quadrante, você vai buscar, primeiramente, identificar quais indicadores a organização apresenta. Vai selecionar os mais relevantes. E aí, na sequência, você vai tirar a média de cada indicador e de cada quadrante. Então, novamente aqui eu apresento alguns exemplos de indicadores que vocês podem ler depois na sequência. Então, na seção 1, avaliar a qualidade do produto e serviço identificando os indicadores. Você vai identificar 7 indicadores chaves em cada quadrante. Você pode começar, por exemplo, com 14, pedir para os participantes da empresa para escolher 7. Vamos trabalhar na sequência daí com 7 indicadores. O primeiro passo, em cada quadrante, você pode fazer técnicas como Delphi, Brainstorm, mas minha sugestão até normalmente é começar com 14 indicadores, passa um formulário para quem está atuando na empresa, até atores externos, para escolher 7. Escolhe os 7 mais votados e aí começa a avaliação. Olha só, aqui tem um formulário de exemplo. Vocês podem fazer um formulário lá no Google para que selecionou 14 indicadores no quadrante humano. Pede para cada um escolher 7. No final, você escolhe os 7 mais votados. Tá certo? Então, para cada quadrante, o quadrante humano, você faz isso. Quadrante processo também, elenca 14, pede para escolher 7 indicadores. Precisa ser esses indicadores aqui? Não. O correto é você identificar indicadores que tenha lá na empresa. Pode ser tudo diferente do que está colocado aqui. Aqui só é apenas um exemplo de possibilidades. Olha, a mesma coisa para o quadrante estrutural. Você tem aqui 14 exemplos de indicadores. Novamente, você vai escolher 7 desses aqui. Você não.
você seleciona os participantes do processo de aplicação dessa ferramenta. Pode ser todos na empresa, convidar alguns externos para fazerem parte dessa aplicação aqui. Para o quadrante relacional aqui, 14 exemplos novamente, para escolher 7. Aí, na segunda fase, na seção 2, o objetivo é mensurar o valor agregado. Então, eu construí um formulário para facilitar esse processo. Olha só, aí selecionados 7 indicadores em cada quadrante, você vai fazer um formulário, pode ser novamente um formulário lá no Google, já que somos da área de TI, então é o mínimo que se espera usarmos a tecnologia para facilitar a aplicação. E pede para avaliar cada indicador selecionado de 0 a 7, onde 0, muito insuficiente, e 7, excelente. Daí, na sequência, aí é a parte de vocês vão entrevistar um gerente, um diretor, quem quer que seja, para explicar a média. Então, vocês vão aplicar isso aqui, aplicou para 20 pessoas. Aí, cada variável dessa aqui, você vai ter uma média. Se a média do indicador 1, acessibilidade ao sistema de informação, por exemplo, desde que esse seja o indicador avaliado, seja 5. 5 é acima da média, que é 3,5. Ou seja, está agregando valor. Aí eu vou apresentar um formulário logo na sequência para vocês e vou explicar como fazer isso. Então, nessa sessão aqui, cada pessoa participante vai avaliar cada variável. Aí, no final, digamos que você tenha 20 respostas para cada variável. Vai tirar a média de cada uma delas. Depois, vai ter uma média para o quadrante humano, para o quadrante processos, estrutural novamente a mesma coisa e relacional mesma coisa. Resumindo, então, aí, para cada variável dessa aqui, você vai explicar o porquê da nota aferida. Se foi 5, por que tirou 5? Para cada variável em cada quadrante. Na sequência, olha só, você vai apurar a média de cada quadrante. Digamos que o quadrante humano tenha tirado tudo nota 5. A média final do quadrante humano vai ser 5. Aí o diretor, o gerente vai ter que explicar por que 5. Ah, porque foi feito isso aqui certo, não foi tirado 7 por causa disso. Ou tirou 3, porque ficou abaixo da média, ou seja, está destruindo o valor. Então, você vai justificar cada variável e cada quadrante. Tá certo? Aí, você, após a avaliação com o número de participantes, você vai ter uma foto, um panorama real da organização. Aí, você tem, na sequência, que aferir a média da empresa como um todo. Digamos que os 4 quadrantes, tudo deu 5. A média geral da empresa, então, é 5. A média de cada quadrante, 5. A média de cada indicador pode variar também. Olha só, aqui eu tenho um formulário na seção 3 que mostra como fazer essa justificativa para cada indicador. Olha só, o indicador 1 do quadrante humano, digamos que a média tenha sido 5. Você coloca aqui 5 porque isso. Depois, no final de cada quadrante, justifica a média do quadrante também. No final dos 4, justifica a média geral da empresa, somando os 4 quadrantes dividido por 4.
Então, na sequência, você faz um parecer geral da organização, considerando os 4 quadrantes. Nesse parecer, vocês vão utilizar aquela técnica da matriz SWOT, que é basicamente o quê? Explicar os pontos fortes e fracos da empresa, baseado na média de cada quadrante e dos indicadores, e também as oportunidades e ameaças que a organização enfrenta. A oportunidade e ameaça, a minha sugestão é que o foco seja no quadrante relacional, que é uma perspectiva mais externa. E os pontos fortes e fracos, eles sejam nos 3 demais quadrantes. Por quê? Porque o foco é mais interno. E aí, você pode trabalhar na seção 4 as possibilidades de implementar melhoria contínua. Como que a empresa pretende continuamente melhorando? Continuar melhorando. Então, a ideia é buscar que a empresa seja cada vez mais competitiva, que ela evolua, que ela consiga inovar, que ela consiga apresentar respostas ao mercado e às demandas dos clientes. Então, com base nos resultados dessas avaliações de qualidade e valor agregado, é buscar a melhoria contínua para o desenvolvimento dos planos de ações e para quê? Para aprimorar os pontos fracos, maximizar os pontos fortes e explorar as novas oportunidades identificadas em cada quadrante e até mitigar os riscos, que são as ameaças. Então, na questão da melhoria contínua, nessa fase, aí é com entrevista com os gerentes. Vai fazer análise dos resultados e identificar as prioridades. Vai, após a avaliação de cada quadrante, que seja humano, processos, estrutural, relacional, vai fazer uma análise detalhada, vai identificar o quê? Os indicadores com pontuação mais baixa, a média que teve o quadrante, os indicadores com alto desempenho, e a partir disso desenvolver um plano para manter a qualidade alta ou para melhorar alguns pontos específicos que mereçam um tratamento mais adequado. E isso implica o quê? Fazendo essa gestão, esse acompanhamento desses indicadores, a organização vai estar trabalhando para a melhoria contínua do seu negócio. O plano de ação, ela pode permitir que seja monitorado aquilo que de fato importa. Então, é essencial que a empresa proponha reuniões periódicas de acompanhamento e verificação do progresso, ajustar a estratégia do negócio quando necessário, garantir que todos estejam engajados com o processo de melhoria e continuar essa avaliação constantemente. Porque o monitoramento contínuo, ele é vital para assegurar as melhorias implementadas. Senão a empresa faz isso, deixa de lado, daqui um pouco ninguém mais está fazendo nada e volta tudo como era antes. Então, essa avaliação, ela pode ser e deve ser periódica. E o acompanhamento, ele deve ser constante, permitindo assim ter uma comparação das metas
com as avaliações realizadas e verificar áreas de sucesso, aspectos que requerem melhorias e coisa e tal. Produzir possibilita gerar feedback e, por consequência, os ajustes necessários, quando necessários. Então, ele é um processo dinâmico e abrangente. Ele é baseado em dados e indicadores chaves de sucesso. E é importante que a empresa defina um calendário de intervalos para permitir os ajustes rápidos e evitar desvios maiores. Isso vai fomentar a cultura da melhoria contínua. Então, algumas coisas, por exemplo, que são possibilidades para tal: capacitação constante das pessoas do negócio, incentivo para inovação e para novas ideias, a comunicação entre quem manda e quem faz, que ela seja transparente. Então, nesse contexto da GQVA, um componente-chave para o sucesso é essa implementação da melhoria contínua por essa ferramenta, permitindo o quê? Alinhar a estratégia com os objetivos do negócio. Estratégia é o quê? É a maneira como você vai buscar atingir seus objetivos. E se você tem os objetivos, aí você tem uma ferramenta bem sistematizada para conseguir o sucesso nisso. Então, é fundamental o quê? Que as empresas se adaptem rapidamente ao mercado, porque o mercado ele continua evoluindo constantemente, assegurando assim a competitividade e a sustentabilidade não imediata, mas no longo prazo também. Uma pergunta que muito eu me fazia: eu tenho um conhecimento, mas quais as decisões que eu posso tomar com esse conhecimento? Aqui nós estamos falando sobre gestão da qualidade de valor agregado. Então, quais as possíveis decisões que eu posso tomar com a GQVA? Vou apresentar algumas possibilidades para vocês. Vou iniciar, então, com decisões de reestruturação organizacional. A GQVA ela pode revelar áreas da organização que necessitam de reestruturação para melhorar a eficiência e desempenho. E aí você pode estar falando de refazer processos ou até mesmo fusões e aquisições para poder contribuir para o sucesso organizacional. Então, você pode reestruturar os processos, pode reorganizar os recursos humanos, para, lembrando, o objetivo é qual? É sucesso organizacional. Para isso, precisa pensar a empresa como um todo. Quem faz, com o que faz, para quem faz. Outra questão importante aqui no processo decisório é estar relacionado com decisões de investimento e alocação de recursos. Ora, se eu sei aonde que minha riqueza está sendo produzida, eu posso enfatizar essa área e alocar mais recursos para aquilo que de fato está gerando riqueza organizacional. Então, eu posso fazer investimentos maiores, mais significativos em infraestrutura e tecnologia a partir do conhecimento do quadrante estrutural. Eu posso investir mais fortemente em desenvolvimento de produtos, sistemas, porque se eu conheço os indicadores, eu sei que aquilo contribui efetivamente para o sucesso organizacional, a questão de pesquisa e desenvolvimento pode ser e deve ser enfatizada nesse setor, nesse aspecto. Outra possibilidade
relacionada à possível decisão são as decisões de estratégia de mercado e posicionamento competitivo. Então, as avaliações fornecidas pela GQBA, principalmente no quadrante relacional, que o foco é mais externo da empresa, está mais voltada para os clientes e ao posicionamento competitivo do negócio. Eu posso definir novos mercados para expansão. Eu posso ajustar o posicionamento competitivo através do quê? Da inteligência competitiva e inteligência artificial que contribua para que o negócio alavanque. E assim tomar as decisões para ajustar esse posicionamento competitivo. Por consequência, melhorando a proposta de valor e diferenciando-se dos concorrentes. Outra possibilidade são as decisões de implementação de melhoria contínua. Lembrando sempre que a orientação é pelo resultado da GQBA, promovendo ajustes constantes nas operações e nas estratégias da organização para alcançar uma performance de excelência. Se eu sei quais as áreas que devem ser otimizadas, facilita o meu processo e a minha alocação de recursos e a minha decisão de implementação de melhoria contínua. Então, eu posso definir metas de qualidade e desempenho baseada nesse conhecimento. Outra possibilidade é com relação ao desenvolvimento e capacitação de equipes. Acontece muito que, às vezes, o proprietário é uma pessoa muito qualificada, mas os que trabalham, que fazem o negócio acontecer, não são. Então, precisa implementar um programa de treinamento e desenvolvimento para capacitar as pessoas que, de fato, fazem o negócio, que elas façam da melhor maneira possível. Outra possibilidade está relacionada à sustentabilidade do negócio e à responsabilidade social. Então, buscar desenvolver iniciativas de sustentabilidade, de compliance, de atendimento ao ambiente regulatório para que a empresa não seja surpreendida com multas e esse tipo de coisa, ou de cobrança de investidores, porque não fez o que deveria ser feito. Então, a GQBA, ela fornece uma estrutura abrangente e orientada por dados para a tomada de decisões estratégicas em diversas áreas da organização. Porque se você tem os insights derivados de indicadores de qualidade e valor agregado, os diretores, os gerentes são mais capazes de tomar decisões mais assertivas, porque ele vai estar alinhando a estratégia com o objetivo do negócio. Por consequência, buscando um crescimento mais sustentável e estar bem figurado no mercado altamente competitivo. Aí, outra questão que me suscitava interrogações, ok, eu sei quais as decisões, mas como eu coloco isso em prática? Então, aqui eu elenquei algumas possibilidades. Olha só, a primeira possibilidade é alinhamento estratégico com objetivos do negócio. Eu já disse para vocês aplicar a matriz SWOT lá em cima. Então, aqui eu coloco na matriz SWOT, você vai identificar áreas críticas. Lembrando que você tem essas áreas críticas aqui identificadas e avaliadas e apresentadas por indicadores. Você utiliza isso com a SWOT, você vai ter uma excelente gama de informação para fazer esse alinhamento. E você pode e deve definir as prioridades com base nisso. Vai apoiar, assim, a alta direção para garantir
que o alinhamento da GQVA com os alinhamentos estratégicos da empresa, do negócio. Olha aqui uma área que vai interessar bastante a vocês. Desenvolvimento de um sistema de gestão integrado. Nós vemos muito nos negócios sistemas de informações que até se conversam, mas não são efetivamente integrados para gerar um fluxo de dados dinâmico, que possibilite ferramentas de inteligência artificial em tempo real para suportar o processo decisório. Então, isso é uma possibilidade, automatizando processos através da tecnologia e monitorando em tempo real o que acontece, com base nos indicadores chaves de sucesso em cada quadrante, acompanhamento em tempo real, logicamente a chance de sucesso aumenta significativamente. Outra estratégia de execução é criar programas de treinamento, fazer workshops e seminários e buscar certificações para o negócio. Quando você tem uma certificação de qualidade, quem olha de fora, ele vai olhar e falar, tem alguém dizendo que essa empresa tem qualidade nisso. E a estratégia para melhoria contínua e inovação, uma ferramenta possível é o PDCA, que é o Plan, Do, Check and Action. Planejar, executar, checar e agir. Esse é um jargão muito conhecido no mundo dos negócios, que é rodar o PDCA. Como que faz isso? Com equipes multidisciplinares, sempre no sentido da busca da melhoria contínua. E tem um programa, uma gestão sistematizada de ideias e inovação, que acontece que está na cabeça de cada um, isso não é da empresa. Quando você sistematiza, registra e permite essa gestão dessas ideias, aí você tem valor agregado para o negócio. Outra estratégia de execução, foco no cliente e na satisfação dos stakeholders, que é o quê? Aqueles atores envolvidos no negócio que eu já expliquei lá anteriormente. Você vai buscar o quê? Feedback de clientes e desses stakeholders, vai coletar e analisar regularmente. Você vai criar um programa de fidelização e retenção. Não pode ser que nem o restaurante que eu ia uma vez, aí ele deu uma fichinha de papel, aí cada vez tinha que trazer aquela fichinha, porque após 10 xizinhos lá eu ia ganhar uma refeição. A empresa tem que fazer esse controle por mim, não me passar um serviço. E outra possibilidade é a personalização de produtos e serviços. Ou seja, aquilo que é mais adequado para o cliente, servido do jeito que é melhor para cada cliente. E outra estratégia é a gestão eficiente de recursos e dos custos. Você vai otimizar os processos, gerenciar os projetos de forma enxuta e clara, ágil, e sempre analisando o custo-benefício. Tem muitas coisas, por exemplo, eu vou fazer um sistema com 100% de qualidade, mas aí me custa 100% a mais do que 98% de qualidade. Vale a pena? É uma pergunta que deve ser feita. Então, o custo-benefício de cada coisa, ele deve ser analisado. Outra estratégia é uma comunicação transparente da organização, que as pessoas fiquem sabendo de fato o que está acontecendo com o negócio. Lógico, a informação estratégica ela tem que circular com mais cuidado, mas a informação operacional, tática do negócio,
ela deve ser muito bem comunicada. Então, você ter relatório e dashboards de desempenho pode facilitar esse processo. Reuniões regulares de alinhamento também pode facilitar esse processo. Fomentar a cultura da transparência também é outra possibilidade que pode fomentar esse processo. E o último item aqui apresentado, então, após tudo isso, fazer avaliação e revisão periódica das estratégias e dessa ferramenta. Por exemplo, pode-se estabelecer a periodicidade semestral para fazer essas revisões e verificar que a GQVA contribua para garantir que as estratégias estejam alinhadas às mudanças que o mercado e as novas demandas dos clientes se apresentem. Então, esses ajustes baseados em resultado e feedback podem ajustar a estratégia com a sustentabilidade do negócio, com os interesses dos stakeholders e tudo mais. Outra possibilidade aqui é o benchmarking. Benchmarking é você identificar as melhores práticas dos concorrentes, dos amigos do negócio, de quem impacta no negócio. Quem faz melhor, faz como? Tente entender isso e implementar essas práticas e essas melhorias também. Então, resumindo, as estratégias de execução, elas devem ser dinâmicas, integradas e adaptáveis, garantindo que a organização não apenas mantenha um alto padrão de qualidade e valor, mas também responda de maneira proativa às mudanças no ambiente de negócios. As coisas mudaram, a empresa precisa mudar também. Ela precisa acompanhar a evolução dos tempos e das coisas, porque senão o fracasso é iminente. Então, deve alinhar essa estratégia com os objetivos do negócio, promover uma cultura de melhoria contínua e garantir o envolvimento de todos os níveis organizacionais. Assim, as empresas podem alcançar o diferencial competitivo sustentável e um crescimento de longo prazo, por consequência, impactar no lucro e na criação de riqueza do negócio.